E aí, pessoal, seguinte, eu vou ter que compartilhar isso, é muito gratificante a gente ter o Espírito Santo de Deus, é muito bom, porque o Espírito Santo de Deus começa a te revelar cada coisa assim, impressionante, que você fica extasiado. Mas, sem mais delongas, eu quero hoje falar sobre Laodiceia. Sabe o que é o mais interessante? A gente acha que Laodiceia ela é citada na Bíblia somente em Apocalipse, quando vai falar das 7 igrejas, mas não. Laodiceia, para quem não sabe, ela também é citada em Colossenses. A carta aos Colossenses também foi uma carta à Laodiceia, e aí a gente começa a aprender muita coisa. Mas principalmente o capítulo 2 e o capítulo 4 principalmente ali para os de Laodiceia. E sabe o que é interessante nisso tudo? Vou pegar aqui a Bíblia aqui, ó. Isso. Não vira. Aí. Pessoal. Para parar é assim mesmo. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu aqui, ó? Olha que interessante. Paulo vai falar assim, ó, no capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ou seja, Paulo está falando que tem passado lutas pelos laodicenses. Ou seja, Paulo era um intercessor dos laodicenses. A gente vai entender também por que luta, ó. A luta que ele está falando é para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui eu acho muito interessante. Por que eu acho interessante isso daqui? Porque se você ler aqui, você acaba assim... Se você não entender o contexto, legal, ele está orando aqui para a riqueza da forte convicção do entendimento de Cristo e tal, beleza. Não, mas tem algo por trás disso. E a gente só vai descobrir esse algo por trás lá na carta, aonde Jesus escreve para a igreja, próprio Cristo. Olha o que ele fala lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 em diante. Ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia, escreva: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Então aqui ele simplesmente está pegando Jesus e está, vamos se dizer numa linguagem bem, está se defendendo, está falando assim: eu sou o governante da criação de Deus, eu sou o Amém. Ou seja, ele começa falando assim: ei, eu sou o que sou. Vai entendendo agora, ó. Tudo tem um porquê, ó. No versículo 15 ele vai falar: conheço os seus atos, você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo, ou seja, continua: estou rico e adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Meu conselho para você é, Jesus Cristo dando um conselho para a igreja de Laodiceia: compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar da sua nudez. Compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos que amo. Por isso, prepare-se e deem as costas aos seus pecados. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, comerei com ele e ele comigo. Ao que alcançar a vitória,
permitirei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas, ou seja, a igreja. Tá, vamos colocar um ponto aqui. Deu para entender por que Paulo fala das riquezas aqui que estão em Cristo, convicção do entendimento, o mistério de Deus, Cristo Jesus, os tesouros das sabedorias que estão ocultos. Sabe o que acontece aqui? Tudo dá a entender, principalmente no capítulo 4. Lembra que eu comentei que Colossenses, principalmente capítulo 2 e o 4, foi destinado à igreja de Laodiceia? No capítulo 4 de Colossenses, ele vai falar assim, ó, a partir do versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí o mais interessante disso tudo, que você vai entender totalmente o contexto, no capítulo 2, ele fala isso daqui, ó. Assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Sabe o que acontece? Na igreja de Laodiceia, ela era uma cidade muito rica mesmo, muito. Para você ter uma noção, eu fiz até umas escritas aqui, ó. Laodiceia, ela era uma cidade localizada na região da Frígia e Lídia, localizada a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso. Hoje ela se encontra em ruínas. E sabe como que os turcos as apelidaram Castelo Velho, ou seja, Esquirriçar. Originalmente, ela não era chamada de Laodiceia, ela era chamada de Dióspole e Roa. Foi chamada de Laodiceia em homenagem a Laodice, esposa de Antíoco II Teos, que ele reconstruiu a cidade. E aqui vai ter uma coisa muito forte. Ela era uma cidade tão importante que ela se tornou capital da província romana tardia da Frígia Pacaciana. Ela era muito rica porque ela exportava lã, ela era produtora de lã, serviços bancários como ouro, prata e colírio. Agora você entende. Jesus, ele vai te educar na linguagem que você vai entender. Entenda isso. Sabe por que Jesus fala isso? Porque não és quente nem morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A cidade de Laodiceia tinha um aqueduto que passava embaixo da cidade, então, ou seja, não tinha um saneamento básico legal. Então a água de Laodiceia, ela era morna, e além dela ser morna, ela era um pouco suja, porque ela passava embaixo ali na terra. Então, principalmente, os moradores, eles estavam um pouco já acostumados, né? Tomaram essa água há não sei quanto tempo, só que quem vinha visitar não estava acostumado. Então quando eu tomava aquela água, vomitava. Muitos vomitavam, outros gorfavam, outros ficavam, né? Então eles entenderam bem o que Jesus estava querendo dizer. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: eu vim, tomei a água de vocês, e porque não é frio nem quente, ou seja, vocês estão uma água ruim. Mas vocês dizem que tem riquezas, porque eles tinham riquezas, mas vocês não têm as riquezas espirituais. Mas o mais importante é que Jesus, no começo, ele deixou mais: eu sou o governante da criação. E aí aqui Paulo fala aos Colossenses, principalmente no capítulo que ele se dirige a Laodiceia, falando assim, ó: cuidado com os raciocínios falazes, ou seja, que não tem conhecimento nenhum. Ou seja, ele está simplesmente falando para tomar cuidado com as heresias. E aqui é o ponto: a igreja de Laodiceia não era quente e também não era fria. Por quê? Porque ela escutava pessoas, profetas, que tinham uma boa eloquência, mas não eram baseados em Cristo. E Paulo deixa muito claro, Paulo fala 2 vezes:
procurai os mistérios de Deus, que é Cristo Jesus, os mistérios que estão ocultos, a riqueza da sabedoria. Ou seja, Paulo está falando, tudo que vocês precisam, tudo que vocês estão buscando, vocês não vão encontrar em profetas, em homens que se dizem de Deus, mas sim em Cristo Jesus. Então Paulo está mostrando para ele que as riquezas ocultas de Deus, a sabedoria divina está em Cristo Jesus. Entendeu? Cristo Jesus, Jesus Cristo. E aí o que acontece nisso tudo? Laodiceia se considerava rica, então ela se considerava rica com as melhores pessoas, as mais instruídas para ensinar-lhes sobre o céu, sobre Deus, e acabava acreditando em falácias humanas, doutrinas humanas, que não eram pautadas em Cristo, porque Cristo é o governante da criação de Deus. Então aí Deus fala assim, ó, você é pobre, cego e nu. Então você é rico, mas você é pobre, cego e nu. Você é rico fisicamente, não espiritual. E não importa nada. E aí vai lembrar do que eu estava falando sobre rejeição. Quem não sabe vai lá no meu Face que vai ver. Rejeição parte 3. Que eu vou falar sobre João Batista. Sai do deserto, entra na prisão. E tem muitas pessoas saindo do deserto e entrando na prisão. Por quê? E agora vai uma mensagem. Você que está me escutando, isso pode ser para você, tá? Fiquei com essa passagem. Pode ser, eu peguei para mim, porque aqui ele fala assim, quem tem ouvido para ouvir que ouça, eu tenho ouvido. Então eu ouço, eu absorvo para mim. Então se você tem ouvido, que você possa ouvir e absorver para você, pegar para sua vida. O deserto, ele é um lugar de provação. O deserto, ele é considerado um lugar de não muita bonança, né? Mas ele é um lugar de provação, um lugar de sofrimento ali. Só que é um lugar também de muitos e muitos e muitos mistérios. Muito tempo com Deus, intimidade, um mover, falar face a face. Era no deserto que Deus falava com Moisés. Você já pensou nisso? Que interessante. Deus falava com Moisés face a face no deserto. Quando Moisés foi para o Egito para realizar as pragas, você vê que ali Deus não falava face a face com ele, mas falava no deserto. Então o deserto é um lugar ali de intimidade, de conversa com Deus, de provação também, muita luta. Então, você cansado de passar por provação, luta e aquela coisa ali, você acaba saindo do deserto. Só que em vez de você sair do deserto para ser um libertador, sair do deserto igual Jesus, para pregar as boas novas e sabe, cumprir seu ministério, não, você está saindo do deserto e entrando na prisão. Você sai do deserto e entra na prisão. E a prisão é um lugar que vai mudar totalmente seu raciocínio em Cristo Jesus. A prisão vai desconstruir, vai fazer com que você comece a se escandalizar em Cristo. Ou seja, você vai criar um Cristo, você vai moldar o Cristo de acordo com os seus padrões. E assim Laodiceia estava fazendo. Os profetas vinham e falavam isso, isso, isso e isso. Então isso serviu para mim, porque me agradou o meu ego. Então isso, amém, tamo junto. Isso é a verdade. Então Jesus chega na carta e fala assim, ei, você não é rica. Espiritualmente falando, você não é rico. Então deixa eu falar nos termos que vocês vão entender. Vocês são produtora de lã, vocês são produtora de tecido, de roupa. Não, vocês estão nu. Compre roupa minha, roupa branca, ou seja, roupa de santidade, que é separado para Deus, está com Deus. Aí, depois ele vai falar assim, ei, vocês são pobres, compra o ouro, né? Que é o primeiro que ele fala, compra o meu ouro, refinado no fogo, o Espírito Santo de Deus vos batizará com fogo. Isso mesmo, fogo consumidor. Então, e por fim, colírio, ou seja, tudo que eles entendiam lá, para vocês enxergar, vocês não estão enxergando. O principal daquela cidade era não deixar Jesus entrar, porque Jesus faz uma analogia muito perfeita, eis que estou à porta e bato, ou seja, vocês não estão me deixando entrar. Ouçam a minha voz, deixe-me entrar e eu estarei com vocês para mostrar tudo perfeito. Então é isso que eu gostaria de falar aqui sobre a igreja de Laodiceia. Muitos estão como Laodiceia. Não podemos ser como Laodiceia, pessoal. Entendeu? Então que vocês possam pegar essa palavra. Eu achei muito interessante, muito bonita essa palavra. E eu quero que você pegue para você essa palavra. Lembre-se sempre. Jesus é o único, perfeito, soberano. Ele está à porta e bate. Deixa ele entrar.
Pegue as riquezas dele. É Ele que te trouxe a salvação. A salvação está em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o governante da criação, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu termino falando, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois não adianta chorar. Não sai do deserto e entra na prisão. Se você for sair do deserto para entrar na prisão, continue no deserto que você vai continuar com Deus. Não se afaste de Deus por nada. Porque você pode achar que você está rico, mas você está pobre. Você pode achar que você enxerga, mas você é cego. E acha que está vestido, mas está nu. Então, fiquem com Deus, tá? E que Deus possa continuar abençoando vocês. Amém? Amém. Tamo junto.